E com a venda de Pedro Lima se tornando assim a maior venda do futebol nordestino, bateu aquela curiosidade, né? Quanto o Sport já vendeu em jogadores nos últimos 10 anos? Vamos ler aqui uma reportagem que vai nos dizer isso e vai dizer os valores e os nomes de cada jogador vendido, né? Claro, uma reportagem que foi, digamos assim, baseada na reportagem do blog do Cássio Zirpoli. Vamos nessa! E aí pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Para o vídeo não ficar muito longo, né? Porque tempo é dinheiro, vamos direto à matéria. Na tarde desta quarta-feira 12, o Sport acertou a venda do lateral direito Pedro Lima, de apenas 17 anos, para o Chelsea. Os ingleses pagarão 43,82 milhões de reais para ter o atleta pelas próximas 4 temporadas. Como tinham 70% dos direitos econômicos da joia, os rubro-negros receberão cerca de 30,67 milhões. Além de se tornar a maior transação da história do Nordeste, Pedro Lima consolida o clube pernambucano como uma referência das categorias de base, conseguindo exportar atletas para as prateleiras mais altas do futebol europeu. Para se ter ideia, apenas na última década o Sport já lucrou exatamente 100 milhões 257.729 reais com a negociação de jogadores para outras equipes. Ao todo, foram 16 vendas desde 2014, sendo 10 delas reveladas no CT José de Andrade Médici. Os números são do blog do Cássio Zirpoli. Deste total, 7 atletas tiveram como destino outros países, enquanto outros 9 acertaram com clubes do próprio Brasil. Antes de Pedro Lima, as últimas grandes vendas do Leão haviam sido em 2022, quando o meia Gustavo e o atacante Mikael acabaram sendo negociados com o Al Ahly dos Emirados Árabes Unidos e a Salernitana da Itália, respectivamente. Juntos, eles renderam 20 milhões de reais aos cofres rubro-negros, quase metade do que Pedro Lima foi vendido ao Chelsea. O nome de maior destaque que saiu da Ilha do Retiro, no entanto, foi o ex-centroavante Joelinton, que hoje é referência como volante no Newcastle da Inglaterra. Ídolo em solo britânico, o atleta chegou a ser convocado para a seleção brasileira nos últimos anos e está consolidado como titular absoluto no campeonato mais disputado do mundo, a Premier League. Apesar do sucesso, Joelinton foi vendido por apenas 5,4 milhões de reais. Alguns jogadores desconhecidos também figuram na lista dos 16 atletas negociados pelo Sport nos últimos 10 anos. São ativos que foram vendidos para outros clubes brasileiros e em seguida para terceiros, que trouxeram lucro aos pernambucanos pela cláusula de clube formador. Foram os casos do volante lateral direito Rafael, o volante Jadson e o atacante Neilton, hoje no Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Por fim, o levantamento ainda mostra alguns atletas que foram contratados pelo Sport e renegociados para outros times do país. André, Diego Souza, Danilo Fernandes, Jair, Regis e Anselmo. Confira abaixo os números detalhados. Vendas de jogadores do Sport nos últimos 10 anos. E aí a gente vai da maior para a menor, tá? Em primeiro lugar, Pedro Lima, 2014, lateral direito vendido ao Chelsea por 30,71 milhões de reais. Claro, este é o percentual que fica de momento para o Sport. Número 2, Gustavo, 2022, meia, Al Ahly, Emirados Árabes Unidos, 11,85 milhões. Em terceiro, André, 2018, posição centroavante, destino Grêmio, valor 10 milhões de reais. Mikael, 2022, posição atacante, destino Salernitana, Itália, valor 9,91 milhões de reais. Diego Souza, 2018, meia, destino São Paulo, valor 7,75 milhões de reais. Everton Felipe, 2018, meia, São Paulo, valor 6 milhões de reais. Joelinton, 2015, posição atacante, destino Hoffenheim da Alemanha, valor 5,45 milhões de reais.
René, 2017, posição lateral esquerdo, destino Flamengo, valor 3,20 milhões de reais. Número 9, Maílson, goleiro, valor 2,75 milhões de reais. 10, Jadson, 2021, volante, Cruzeiro, o destino Cruzeiro, valor 2,68 milhões de reais. Número 11, Rafael Luiz, 2020, posição lateral direito, destino Ferroviária, valor 2,68 milhões de reais. Número 12, Neuerton, 2023, posição atacante, Shakhtar Donetsk da Ucrânia, valor 1,94 milhões de reais. Danilo Fernandes, 2016, goleiro, destino Internacional, valor 1,5 milhão de reais. Jair, 2019, volante, destino Atlético Mineiro, 1,49 milhões de reais. Número 15, Regis, 2018, posição meia, destino São Paulo, 1,34 milhões de reais. E por fim, na 16ª colocação, Anselmo, 2018, posição volante, destino o futebol árabe, não é? E o valor 1 milhão de reais. E aí vocês viram que tivemos 3 jogadores vendidos ao São Paulo nos últimos anos, né? E também tivemos alguns jogadores vendidos ao futebol árabe. O futebol árabe sempre está de olho aqui na Ilha do Retiro, né? E assim o Sport totalizou um valor pouco superior a 100 milhões e 200 mil reais nos últimos 10 anos. É claro que esta venda do Pedro Lima meio que turbinou este valor para poder chegar aos 100 milhões, né? Mas quem sabe, partindo de agora do Pedro Lima, a gente consegue vender outras joias da base do Sport por valores bem melhores. Não digo que chegue aos tais quase 60 milhões de reais, que será a venda do Pedro Lima no global, né? Porque a venda foi de pouco mais de 43 milhões, o Sport fica com uma porcentagem de pouco mais de 30 milhões, porém, falta saber ainda a porcentagem do empresário, porque o Sport ainda vai ter também uma parte na negociação, ficou com uma parte da porcentagem do empresário. Então o Sport vai receber mais do que esses 30 milhões. E no global da venda pode chegar a 61 milhões, tá, gente? Dependendo aí de gatilhos, algumas coisas aí que o Pedro Lima terá que cumprir quando começar a jogar lá na Europa. Então sim, o Sport pode receber muito mais nos próximos tempos do que esses 30 milhões de reais. De todas as formas, vamos torcer para que o Sport revele outros grandes jogadores vindo da sua base e que possa, quem sabe, repetir vendas milionárias nos valores desta venda do Pedro Lima. Você aí, torcedor do Sport, sabia que o Sport acumulou pouco mais de 100 milhões de reais em vendas nos últimos 10 anos? É um número que a mim me surpreendeu, né? Claro que tem clubes que vendem um único jogador por 100 milhões de reais, né? Mas isto é outra conversa. Não esquece de deixar like nesse vídeo e se inscreve no canal. Tchau, galera!